Names check. Ricardo, Helena, Beatriz, Letícia, Márcia, Camila, Dona Neuza, Dona Sônia, Mariana, Cláudia, Felipe, Thor. Currency check. Reais. Location check. Ibiúna, interior de SP. Formatting check. No underlines, no em dashes, no headlines, no asterisks. Just paragraphs. Final check on theme da história. Let's go. Hoje era o meu aniversário de 33 anos, e a primeira coisa que fiz ao acordar, quase por instinto, foi checar o meu celular. Sem surpresa nenhuma, não havia nada do meu pai, Ricardo. Nem uma única mensagem de texto, nem sequer uma chamada perdida. Em vez disso, havia um e-mail encaminhado por ele, um lembrete seco de que o pagamento final para a festa de noivado extravagante da minha irmã, Letícia, estava vencendo. Ele estava gastando R$ 150 mil apenas com o aluguel do salão. Essa falta de surpresa era uma pílula amarga que eu vinha engolindo há 33 anos. Eu era a filha esquecida da família Moraes. Mas hoje, algo lá no fundo de mim finalmente se quebrou. Eu estava cansada de esperar que ele me notasse. Não derramei uma única lágrima. Não liguei para a minha mãe, Helena, para reclamar. Em vez disso, peguei o meu carro e dirigi 2 horas em direção ao interior, para uma pequena e isolada casa de campo na beira da represa de Ibiúna, que eu estava de olho há meses. Encontrei a corretora de imóveis, assinei os documentos de fechamento e entreguei a ela um cheque administrativo. Aquele valor representava cada centavo que eu havia economizado meticulosamente durante anos, trabalhando até tarde. Enquanto eu estava sozinha no meu próprio trapiche particular, observando a superfície espelhada da água, parecia que era o primeiro fôlego real que eu dava em anos. Tirei uma foto rápida das chaves da casa repousando na palma da minha mão e postei com uma legenda simples: presente de aniversário. De mim, para mim mesma. Então desliguei o celular. Eu sabia exatamente o tipo de tempestade que estaria me esperando quando eu o ligasse de volta. Antes de entrarmos em tudo isso, me faça um favor e clique no botão de curtir. Se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo de qual parte do Brasil ou do mundo você está assistindo. Você não decide cortar laços com a sua família por um capricho. É uma erosão lenta, como uma gota constante de água em uma rocha que acaba causando uma rachadura. Para mim, as primeiras fissuras apareceram quando eu era apenas uma menininha. Para entender de verdade por que comprei aquela casa, você precisa entender o meu lugar na casa dos Moraes. Eu era a outra. Eu era o rascunho antes da edição final polida. E essa edição final era a minha irmã, Letícia. Meu pai, Ricardo Moraes, era um homem que vivia para ser o centro das atenções. Ele não apenas entrava em um lugar, ele fazia uma entrada triunfal. Ele era barulhento, charmoso e possuía um tipo de beleza que exigia que você olhasse para ele. Ele tinha um carinho profundo por objetos caros, por contar histórias grandiosas e, acima de tudo, por qualquer coisa que servisse como um espelho para a sua própria magnificência. Eu, no entanto, não refletia a magnificência dele. Eu era quieta e vivia enfiada nos livros. Meu cabelo era uma bagunça perpétua. Meus joelhos estavam sempre ralados e meu lugar favorito era um canto silencioso com uma boa leitura. Eu não era, como ele uma vez chamou as amigas da Letícia, de forma condescendente, uma égua de exposição. Letícia era o oposto. Embora fosse 2 anos mais nova, ela parecia ocupar todo o ar de qualquer ambiente em que entrasse. Ela era loira, efervescente e tinha aperfeiçoado a arte de rir das piadas do nosso pai, mesmo daquelas que ela claramente não entendia. Ela era o reflexo perfeito dele. Quando ele olhava para ela, via uma criação linda e brilhante feita por ele mesmo. Quando olhava para mim, tudo o que parecia ver era um dever, uma conta a ser paga, outra boca para alimentar, mas certamente não uma história que ele estivesse ansioso para compartilhar com os amigos no clube de campo.
O processo do meu apagamento começou com os aniversários. Meu aniversário de 10 anos está gravado na minha memória. Para uma criança, chegar aos 2 dígitos parece monumental. Eu tinha pedido uma festa simples, apenas algumas amigas da escola e algumas pizzas. Minha mãe, Helena, tinha concordado. Ela tinha o hábito de dar esses sims vagos e distraídos para as coisas, desde que não corressem o risco de desaprovação do meu pai, é claro. Na tarde do meu aniversário, meu pai chegou cedo do trabalho. Meu coração saltou com uma esperança tola. Pensei que ele tivesse lembrado. Ele está aqui para o meu aniversário. Ele entrou pela porta, afrouxando a gravata com o rosto brilhando de empolgação. Ele nem sequer olhou para mim. Seu olhar passou direto por cima da minha cabeça, em direção à minha mãe. "Arrume uma mala, Helena." A voz dele ecoou. "E arrume a Letícia." Consegui ingressos para aquele musical novo e enorme que estreou no centro. Fileira da frente, bem no meio. Um cliente teve que cancelar. Precisamos sair em 30 minutos. Eu fiquei ali parada no corredor, segurando um balão triste e meio murcho. Minha mãe olhou dele para mim, um lampejo de hesitação nos olhos, mas foi tão fraco quanto um fósforo em um temporal. "Ricardo", ela disse baixinho, "é o aniversário da Beatriz. Íamos comer pizza com as meninas da vizinhança." Meu pai finalmente parou e olhou para baixo, para mim. Ele não estava arrependido, estava irritado, como se eu fosse um engarrafamento inesperado. "É só pizza, Beatriz", ele disse, forçando um sorriso que nunca chegava aos olhos. "Podemos comer pizza a qualquer momento. Estes são assentos na primeira fila. Você tem ideia do que eu tive que fazer para conseguir isso? Não seja egoísta. Não seja egoísta." Esse foi o refrão da minha infância. Se eu quisesse um pouco da atenção do meu pai, eu estava sendo egoísta. Se eu quisesse que ele fosse a minha peça da escola, em vez do jogo de vôlei da Letícia, eu estava com ciúmes. Se eu chorasse porque ele prometeu me buscar no balé e esqueceu, eu estava sendo dramática. Naquela noite, eles saíram. Levaram a Letícia, que gritava de alegria. Me deixaram com a babá, a dona Neuza, que sentiu tanta pena de mim que me deixou comer um pote inteiro de sorvete no jantar. Quando voltaram tarde daquela noite, Letícia estava dormindo nos braços do meu pai. Ele a carregou escada acima como se ela fosse um artefato inestimável. Ele passou direto pela porta aberta do meu quarto sem dar uma única olhada para dentro. Aprendi a minha lição ali mesmo. Ninguém precisou me explicar. Eu simplesmente entendi. Na economia da família Moraes, Letícia era ouro puro e eu era apenas cobre. À medida que envelhecemos, esse abismo entre nós aumentou. Começou a se manifestar em dinheiro, mas o dinheiro era apenas um substituto para o afeto. Meu pai expressava seu amor em cifras. Ele não era do tipo de dar abraços ou ter conversas profundas. Ele mostrava que se importava gastando. Quando Letícia fez 16 anos, ela teve uma festa em um salão de hotel, com banda ao vivo, e uma cascata de chocolate enorme. Na manhã seguinte, um carro importado novinho estava na garagem, adornado com um laço vermelho gigante. Meu pai passou a noite inteira com um microfone, fazendo um brinde atrás do outro para a sua princesa linda. Quando eu fiz 16 anos, 2 anos antes, fomos a uma churrascaria. Era um lugar bom, não posso dizer que não era. Mas meu pai passou a refeição inteira grudado no celular, digitando e-mails furiosamente para um sócio. Quando a conta chegou, ele entregou o cartão de crédito ao garçom sem nem olhar para cima. "Feliz aniversário, garota", ele resmungou, com os polegares ainda se movendo. "Pule a sobremesa, tenho um voo cedo amanhã." Sem carro, sem festa, apenas um rodízio que eu estava com o estômago muito apertado de decepção para conseguir comer. Lembro-me de tentar falar com a minha mãe sobre isso uma vez, durante um raro momento de silêncio na cozinha. Ela estava picando legumes, as mãos em um movimento constante e nervoso. Minha mãe tinha se tornado pequena para caber no mundo do meu pai. Ela vivia com medo de chateá-lo. "Por que é tão diferente com a Letícia?" Perguntei, lutando para manter a voz firme.
Por que o pai faz tudo aquilo por ela e nada por mim? A faca da minha mãe parou. Ela olhou pela janela, onde meu pai estava no quintal, mostrando a Letícia a maneira correta de segurar um taco de golfe. Sua irmã, ela disse, ela só precisa de mais, Beatriz. Nós duas sabíamos que era uma desculpa esfarrapada. Você é tão autossuficiente, você é tão forte, não precisa de todo esse alvoroço. Seu pai sabe que você dá conta das coisas. Ele se preocupa com a Letícia. Foi uma aula de manipulação emocional. Ela enquadrou o meu abandono como uma virtude. Eu era ignorada porque era forte. Eu era esquecida porque era capaz. Então, eu mergulhei nisso. Eu me tornei capaz. Se eu não pudesse ser a filha querida, eu seria a filha impecável. Eu só tirava 10. Fui captando o time de debate. Mantinha o meu quarto imaculado. Nunca pedia 1 centavo. Nunca chegava 1 minuto atrasada do toque de recolher. Eu tinha essa ideia tola de que, se eu pudesse ser perfeita o suficiente, se eu não criasse absolutamente nenhum atrito, meu pai um dia olharia para mim e diria: "Bom trabalho, Beatriz. Eu vejo você." Mas para um homem como Ricardo Moraes, a perfeição é monótona. A perfeição não precisa ser resgatada, e se não precisa de resgate, ele não pode ser o herói. Ele adorava as bagunças da Letícia. Quando ela reprovou na aula de química, ele contratou o professor particular mais caro da cidade e fez um grande espetáculo para colocá-la de volta nos trilhos. Quando ela bateu o carro novo, ele apareceu para resolver tudo com o seguro e comprou para ela um modelo ainda melhor e mais seguro. Os erros dela eram apenas plataformas para ele exibir seu poder. Minhas conquistas eram invisíveis, porque não exigiam nada dele. Nunca esquecerei a minha formatura do ensino médio. Eu fui a oradora da turma. Tinha a média mais alta de toda a minha sala. Eu estava fazendo o discurso de formatura. Ensaiei por semanas, querendo que cada palavra soasse perfeita, querendo que meu pai me visse lá em cima, que ouvisse os aplausos. Eles chegaram atrasados. Eu já estava no palco, na metade do meu discurso, quando os vi entrando discretamente no fundo do auditório. Meu pai estava no celular. Letícia estava sussurrando e rindo ao lado dele. Eles encontraram assentos, mas ficaram inquietos o tempo todo. Depois da cerimônia, os encontrei no estacionamento. Eu segurava meu diploma, a pasta de couro pesada parecendo um escudo. "Vocês ouviram o meu discurso?" perguntei. "Peguei o finalzinho dele", disse meu pai, olhando para o relógio. "Bom trabalho. Escute, temos que correr. Letícia tem a última prova do vestido para o baile dela e prometemos levar ela e as amigas para almoçar. Você pode vir junto se quiser, mas vai ser apenas um monte de adolescentes gritando. Ele nunca disse parabéns. Não pediu para ver o diploma. Ele apenas presumiu que eu iria querer segui-los para celebrar o baile da Letícia no dia da minha própria formatura. "Eu vou com os meus amigos", eu disse. "Como quiser", ele respondeu, já destravando o carro. "A gente se vê mais tarde." Fiquei ali parada e os vi ir embora. Aquele foi o momento em que a identidade de filha invisível se fundiu permanentemente à minha alma. Eu não era apenas invisível, eu era um inconveniente. Eu estava ali para completar os retratos de família, o fundo sem graça que fazia as cores da Letícia saltarem. Entendi então que estava completamente por conta própria. Eu tinha pai, mãe e irmã, mas era órfã dentro da minha própria casa. Parei de tentar ganhar a aprovação dele naquele dia. Parei de tentar gritar para ser ouvida acima do barulho que ele e Letícia faziam. Em vez disso, tornei-me silenciosa. E nesse silêncio, comecei a traçar um plano. Quando saí para a faculdade, pensei que as coisas pudessem mudar. Tive esperança de que a distância pudesse fazer o coração sentir saudade, ou pelo menos tornar o descaso menos agudo. Mas a distância apenas aguçou a realidade. Tornou dolorosamente claro que eu era a única que se esforçava no nosso relacionamento. Fui para uma universidade pública a algumas horas de distância. Consegui bolsas suficientes para não precisar pedir 1 centavo ao meu pai para mensalidade. Ele adorou isso.
Ele se gabava para os amigos sobre como eu era econômica e sensata. A Beatriz tem uma cabeça ótima, ele declarava nos jantares de família, me dando um tapinha forte nas costas. Não me custa nada. Ele dizia isso como se eu fosse um eletrodoméstico confiável e de baixa manutenção. Enquanto isso, Letícia decidiu que a faculdade não era para ela. Ela queria encontrar a sua paixão. Meu pai financiou um apartamento chique para ela no Itaim Bibi. Pagou por cursos de fotografia, fotos profissionais para modelo, viagens para a Europa para buscar inspiração. Eu estava equilibrando uma carga horária completa de aulas e 2 empregos de meio período. Trabalhava na biblioteca do campus durante a semana e servia mesas nos fins de semana. Aprendi o verdadeiro valor de cada real, porque tive que ganhar cada um deles. Lembro-me de ligar para casa em um domingo durante o meu último ano, sentindo-me completamente exausta. Tinha acabado de trabalhar em um turno dobrado e meus pés estavam latejando. "Oi, pai", eu disse quando ele finalmente atendeu. "Beatriz, pode ser rápido?", ele disse sem nem dar oi. "Estou ajudando a Letícia a se mudar para o novo loft dela. Você precisa ver este lugar. Janelas do chão ao teto, vista para a cidade toda. É incrível. Estou pensando em comprar a unidade ao lado como investimento." "Que bom", eu disse, olhando para o meu minúsculo quarto de dormitório. "Eu só queria te contar que entrei na lista de honra de novo." "Que maravilha, querida", ele disse, com a voz claramente distraída. Eu conseguia ouvi-lo gritando com os carregadores ao fundo. "Cuidado com esse quadro. É um original." Ele voltou ao telefone. "Escute, tenho que ir. Letícia está tendo um colapso sobre onde colocar o sofá. A gente se fala depois." A linha ficou muda. Olhei para o telefone. A gente se fala depois. Nós nunca nos falávamos. Depois da formatura, consegui um emprego em gestão de logística. Não era uma área glamurosa. Eu gerenciava a cadeia de suprimentos para uma grande empresa de manufatura. Meus dias eram cheios de planilhas, cronogramas de envio e prazos. Era um trabalho silencioso e meticuloso. Meu pai não conseguia entender. Então ele simplesmente ignorava. "A Beatriz fica carimbando papel", ele dizia às pessoas com desdém. Letícia, por outro lado, tinha encontrado um emprego em relações públicas. E por encontrado um emprego, quero dizer que meu pai pediu um favor a um amigo que era dono de uma agência de RP. Ela planejava festas e frequentava eventos de gala. Postava fotos de si mesma nas redes sociais, bebendo champanhe em uma terça-feira à tarde. Meu pai falava do trabalho dela como se ela fosse a CEO de uma multinacional. "A Letícia está arrasando", ele anunciava no jantar, enquanto eu me sentava ali em silêncio. "Ela organizou aquele evento beneficente na semana passada. Viram as fotos? Até o prefeito estava lá. Ela nasceu para fazer networking. É a cara do pai." Ele nunca perguntou sobre o meu trabalho, nunca perguntou se eu estava realizada, nunca perguntou se eu estava solitária, mas eu estava fazendo algo silenciosamente que ele não tinha ideia. Como eu levava uma vida simples, sem lofts caros ou sofás de design, sobrava dinheiro no final de cada mês. E como eu tinha aprendido cedo que só podia depender de mim mesma, eu guardava. Tornei-me quase obcecada pela independência financeira. Para mim, dinheiro não era para ostentar, era para segurança, era a chave para poder ir embora. Abri uma conta de investimento de alto rendimento que ninguém sabia que existia. Eu a apelidei de meu fundo de fuga. A cada salário, 30% ia direto para aquela conta. Nunca fiz viagens luxuosas, dirigia um carro com 10 anos de uso. Comprava em brechós e cozinhava todas as minhas refeições. Para a minha família, eu devia parecer terrivelmente sem graça. "Você precisa viver um pouco, Beatriz", Letícia dizia, olhando para as minhas roupas simples com uma mistura de pena e desdém. Tudo isso enquanto usava um vestido que meu pai tinha comprado para ela. "O papai diz que você se comporta como uma velhinha." "Eu sou feliz", eu respondia. E era verdade. Porque cada vez que eu entrava na minha conta bancária, aquele número era maior.
Aquele número era o meu segredo, era a minha armadura. Quanto mais velhas ficávamos, mais esses papéis se tornavam enraizados. Eu era a filha responsável e útil. Letícia era a estrela. Nos feriados esperava-se que eu chegasse cedo para ajudar minha mãe na cozinha. Eu picava os legumes, arrumava a mesa, fazia o trabalho pesado. Letícia entrava flutuando 20 minutos antes do jantar ser servido, parecendo perfeita, trazendo uma garrafa de vinho caro que ela não tinha pago. Meu pai corria para cumprimentá-la. Lá está ela! A alegria da festa. Ele servia uma taça para ela, a sentava na cabeceira da mesa, e eu ficava na cozinha, lavando silenciosamente a louça da preparação. Em um Natal, cerca de 3 anos atrás, meu apagamento pareceu completo. Estávamos todos reunidos à mesa, incluindo minha tia Márcia e minha prima Camila. Meu pai, de bom humor, levantou-se para fazer um brinde. Eu só quero dizer o quanto estou incrivelmente orgulhoso desta família, ele começou, olhando para si a minha mãe. Então seu olhar pousou em Letícia, com o rosto radiante. Letícia, você teve um ano fenomenal. Aquela promoção, você mereceu. Você está tornando o nome Moraes conhecido nesta cidade. Ele ergueu a taça. Todos aplaudiram. Eu aplaudi também. Então ele olhou para mim. Por um milésimo de segundo, pensei, é agora. Ele vai mencionar a minha recente promoção a gerente sênior. Eu tinha contado para ele na semana anterior. Ele olhou para mim, sorriu e disse, e Beatriz, obrigado pelo salpicão. Está uma delícia. Foi só isso. Minha carreira, minhas conquistas, toda a minha existência, tudo se resumia a um acompanhamento. Do outro lado da mesa, minha prima Camila me lançou um olhar pequeno e solidário. Ela viu, mas ninguém nunca dizia uma palavra. Todos continuávamos interpretando nossos papéis designados no show de Ricardo Moraes. Naquela noite voltei para o meu pequeno apartamento. Não chorei. Já tinha passado da fase das lágrimas há muito tempo. Entrei no meu aplicativo do banco. O saldo no meu fundo de fuga estava chegando aos 6 dígitos. Continue, sussurrei para mim mesma. Só mais um pouco. A gota d'água começou a se formar cerca de 6 meses antes do meu aniversário de 33 anos. Meu pai começou a falar sem parar sobre o noivado da Letícia. Ela nem estava noiva ainda. O namorado não tinha feito o pedido. Mas meu pai já estava procurando locais. Vai ser o evento social do ano. Ele declarava, estou pensando na casa de festas mais cara do Morumbi, ou talvez no Yacht Club. Pai, isso parece incrivelmente caro, eu alertei. É um investimento, Beatriz, ele retrucou. É preciso gastar dinheiro para construir uma rede de contatos. Isso é bom para o nome da família, para os negócios. Ele olhou para mim com desprezo aberto. Você não entenderia. Você economiza tanto que o dinheiro chega a gritar. Eu não contei a ele que a minha economia significava que eu tinha o suficiente para dar uma entrada em uma casa. Não contei que vinha pesquisando secretamente anúncios de uma casa de campo, um lugar onde o sinal de celular fosse fraco e o ar fosse limpo. Apenas fiquei quieta. Deixei que ele sonhasse e se gabasse, mas fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Meu aniversário de 33 anos estava no horizonte. Eu sabia com uma certeza gelada que ele esqueceria. Ele estava completamente consumido pelo casamento hipotético da Letícia. Decidi que, se ele esquecesse, se o dia inteiro passasse sem uma única palavra dele, eu compraria a casa. Não pediria a opinião dele, não buscaria o seu conselho, eu simplesmente faria. Na semana anterior ao meu aniversário, dirigi até a represa para ver a casa. Era perfeita. Uma casa de campo pequena e aconchegante com uma varanda ampla e um trapiche que se estendia sobre a água cristalina. Tinha cheiro de mato e silêncio. A corretora, uma mulher gentil chamada Dona Sônia, me mostrou o lugar. É bem isolado, ela observou. É isso que você está procurando? Sim, eu disse. É exatamente o que estou procurando. Disse a ela que entraria em contato. Esperei. Dei ao meu pai todas as oportunidades.
Observei o relógio passar da meia-noite na véspera do meu aniversário. Nenhuma palavra. Acordei na manhã seguinte. Ainda nada. Fui para o escritório. Mensagens de amigos e colegas começaram a chegar. Recebi até um e-mail automático de feliz aniversário da concessionária onde faço as revisões. Mas da minha família, um silêncio profundo. Por volta do meio-dia, meu celular vibrou. Era um e-mail do meu pai. Meu coração deu um pulo estúpido e esperançoso. Abri. Assunto. Enki. Fatura do espaço. Festa da Letícia. O corpo do e-mail era simples. Beatriz, imprima isso e traga com você no domingo. Preciso revisar esses valores com você. Algumas dessas taxas parecem absurdas. Nada de feliz aniversário. Apenas uma ordem para realizar uma tarefa administrativa para a festa da minha irmã. Olhei para a tela e os sons do escritório ao meu redor, o zumbido dos computadores, a conversa distante, desapareceram. Uma sensação estranha de calma se abateu sobre mim. Não era raiva, era clareza. Peguei o telefone e liguei para a dona Sônia. Eu fico com ela, eu disse. Posso fazer a transferência hoje à tarde. Nem me dei ao trabalho de responder ao e-mail do meu pai. Terminei o meu dia de trabalho, fui ao banco e assinei os papéis finais. Naquela noite, dirigi até a represa. Sentei no trapiche da casa que eu, Beatriz Moraes, agora possuía. Meu nome na escritura, não a filha de Ricardo Moraes, apenas Beatriz Moraes. Tirei a foto, postei, presente de aniversário, de mim para mim mesma. Coloquei o celular sobre as tábuas de madeira desgastadas. O sol estava se pondo, pintando a água com tons de laranja e dourado. Dei uma respiração longa e profunda, enchendo meus pulmões com um ar que parecia mais puro, e então meu celular começou a vibrar. Primeiro uma vez, depois duas, e então uma vibração contínua e furiosa que chacoalhava contra a madeira. As consequências tinham começado, e pela primeira vez na vida eu não estava com medo do barulho, eu estava pronta para assistir à explosão. O celular vibrava com tanta intensidade que começou a deslizar pelas tábuas de madeira do trapiche, chegando perto da beirada. Observei por um momento pensando em deixá-lo cair na água. Um pequeno mergulho e depois um silêncio abençoado. Mas não deixei. Estiquei o braço e o peguei. Eu tinha postado a foto das chaves há menos de 5 minutos. Nesse curto espaço de tempo, minha família tinha passado do silêncio total para o caos absoluto. Desbloqueei a tela e as notificações inundaram tudo. O grupo da família, intitulado Notícias dos Morais, geralmente reservado para os resultados de golfe do meu pai ou links de vestidos de grife da Letícia, piscava freneticamente. Eu abri. Letícia, 19h02. O que é isso? Letícia, 19h03. Beatriz, você alugou um lugar para o fim de semana? Letícia, 19h03. Oi? Mãe, 19h05. Beatriz, querida, onde você está? Seu pai está perguntando. Pai, 19h06. Atenda o telefone. Agora. Letícia, 19h08. Você está falando sério? Você comprou uma casa? Hoje? Letícia, 19h09. Temos a reunião no salão amanhã de manhã. Você que ia me levar. Olhei para as mensagens, um nó frio se formando no meu estômago. Nenhum único feliz aniversário. Nenhum. Rolei para cima para conferir a data no celular, só para ter certeza de que não tinha enlouquecido. Não, era definitivamente o dia do meu aniversário. Eles estavam olhando para uma foto minha segurando um molho de chaves, explicitamente legendada como presente de aniversário. E a única resposta deles era confusão e fúria. Meu pai começou a ligar de novo. A foto de contato dele, uma imagem dele parecendo poderoso em um terno sob medida, preencheu a tela. Recusei a chamada. O nó no meu estômago não era culpa, era a confirmação final e gelada de que eu estivera certa o tempo todo. Eles não se importavam comigo, importavam-se com a minha utilidade.
Eu era a motorista, a assistente, a pessoa que cuidava dos detalhes. Eu era uma personagem coadjuvante, e personagens coadjuvantes não deveriam ter suas próprias tramas. Subi o caminho do trapiche até a casa. O ar da noite estava ficando fresco. A casa estava completamente vazia. Eu ainda não tinha comprado nenhum móvel. Tudo o que eu tinha era um saco de dormir, um cooler com um sanduíche e uma garrafa de vinho barata e um lampião de acampamento. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. A fechadura fez um som sólido e satisfatório. Foi o som mais bonito que já ouvi. Sentei no chão do que seria a minha sala de estar. Encostei na parede e vi meu celular acender de novo. Pai, isso é incrivelmente egoísta. Está todo mundo preocupado. Me ligue agora mesmo. Meus dedos estavam firmes enquanto eu digitava de volta. Estou bem. Estou na minha casa nova. Falamos amanhã. Coloquei o celular no modo não perturbe. Aquela noite foi a primeira noite da minha nova vida. Pareceu estranho e um pouco solitário, mas era um tipo bom de solidão. Era o tipo de solidão que parecia espaço aberto. Bebi meu vinho em um copo de plástico e comi meu sanduíche de peru, ouvindo o som dos grilos lá fora. Pensei no dinheiro. A entrada tinha levado uma fatia enorme das minhas economias, mas eu ainda tinha uma reserva confortável. Eu tinha refeito os cálculos 100 vezes. Podia pagar a prestação com o meu salário. Eu não precisava deles. E essa era a parte que os aterrorizava. Eu não precisava mais deles. Dormi no chão, no saco de dormir, e acordei com as costas doendo, mas quando abri os olhos, a primeira coisa que vi foi a luz do sol filtrada pelas árvores, que eram minhas. Observei as partículas de poeira dançando em um raio de sol em um quarto que era meu. Chequei o celular. 47 chamadas perdidas. Uma dúzia de mensagens de voz. A maioria era do meu pai, 2 da Letícia e uma da minha mãe. Decidi ouvir a da minha mãe primeiro. A voz dela estava fina, ansiosa. Beatriz, por favor, apenas nos ligue. Seu pai está... Bem, ele está muito chateado. Ele acha que você está tendo algum tipo de surto. Só diga a ele que é um aluguel para o fim de semana, está bem? Só diga isso. Me ligue. Ela queria que eu mentisse. Queria que eu suavizasse a situação, que dissesse: "Ah, que boba eu sou. Apenas um passeio de fim de semana", para que a visão de mundo do meu pai pudesse permanecer intacta. No mundo dele, eu não podia comprar uma casa. Eu não tomava atitudes ousadas. Apaguei a mensagem de voz. Em seguida, ouvi uma da Letícia. "Beatriz, isso é tão típico. Você sabe como estou estressada com essa festa de noivado e agora você inventa isso? O pai e a mãe estão brigando por sua causa. O pai está de péssimo humor e está ameaçando cancelar a reunião no salão. Valeu mesmo. Você sempre tem que fazer tudo girar em torno de você." Soltei uma risada curta e seca. Eu tinha que fazer tudo girar em torno de mim. Eu tinha passado 3 décadas me encolhendo para que ela pudesse ocupar o palco inteiro. E na única vez em que saí dos bastidores, fui acusada de roubar os holofotes. Não ouvi as mensagens de voz do meu pai. Já sabia o que elas diriam. Sabia que teria que falar com ele eventualmente, mas precisava de café primeiro. Dirigi até a pequena cidade vizinha, peguei um café preto e um pão de queijo e sentei em um banco com vista para a marina pública, observando os barcos balançarem nas ondas suaves. Meu celular tocou de novo. Era ele. Respirei fundo, tomei um gole de café e senti a cafeína me fortalecer. Deslizei a barra para atender. "Alô, pai", eu disse. Minha voz estava calma, firme. "Onde diabos você está? Nada de oi, nada de como você está, apenas uma ordem latida." "Estou na minha casa", eu disse, "aqui em Ibiúna." "Sua casa." Ele cuspiu as palavras como se fossem veneno. "Pare de dizer isso. É um aluguel. Sua mãe me disse que você alugou um lugar. Não é aluguel, pai. Eu comprei. O fechamento foi ontem." Houve um silêncio pesado e perigoso do outro lado da linha.
Eu quase conseguia ouvir o rosto dele ficando naquele tom familiar de carmesim que ele assumia quando um garçom trazia o vinho errado. Você comprou uma casa, ele repetiu, com a voz perigosamente baixa. Sem me consultar. Sim, sem pedir a minha permissão. Eu tenho 33 anos, pai. Não preciso da sua permissão. Você é um membro desta família. Ele rugiu, o telefone estalando com a força do grito. Tomamos decisões importantes como uma unidade. Você tem ideia de como isso parece? Letícia está prestes a ficar noiva. Estamos tentando projetar uma imagem de sucesso e união. E você foge e compra um barraco no meio do mato. Não é um barraco. É uma casa de campo com 3 quartos de frente para a represa. E como exatamente você pagou por isso? A voz dele mudou, tornando-se suspeita. Você fez um empréstimo? Colocou o meu nome em alguma coisa? Se você usou o meu nome como fiador sem me perguntar, Beatriz, eu juro por Deus, eu te processo. Aquilo doeu. Não deveria ter doído, mas doeu. Depois de tudo, ele ainda me via como incompetente ou ladra. Eu não usei o seu nome, eu disse. Usei o meu próprio dinheiro. Que dinheiro? Você fica carimbando papel em um depósito. Sou gerente de logística e economizo o meu dinheiro. Venho economizando há mais de 10 anos. Isso é mentira, ele disse secamente. Você não tem condições de comprar um lugar assim. Você está mentindo. Quem te deu o dinheiro? Você tem algum namorado? Se meteu em dívidas? Pai, para, eu disse. Não levantei a voz, mas coloquei um tom de aço nela. Comprei a casa com as minhas economias. Está feito. Os papéis estão assinados. Você vai vender, ele disse. Não era um pedido, era um decreto real. Você vai colocar à venda na segunda-feira. Precisamos desse capital. O casamento da Letícia vai ser caro, e se você está sentada em uma pilha de dinheiro, deveria estar contribuindo para a família, não escondendo no mato. Minha mão apertou o telefone. Lá estava, a verdade nua e crua. Ele não estava bravo porque eu tinha alcançado um grande objetivo de vida. Estava furioso porque não podia acessar o meu dinheiro para gastar com a Letícia. Eu não vou vender, eu disse. Como é que é? Eu disse que não vou vender. Esta é a minha casa. Este é o meu lar. Você é uma criança egoísta e ingrata, ele sibilou. Você sempre foi egoísta. Sua irmã está no momento mais importante da vida dela e você está tentando sabotar isso deliberadamente. Está tentando me fazer parecer mal. O que as pessoas vão pensar quando ouvirem que a minha filha está morando sozinha no mato? Vão pensar que tem algo de errado com você. Vão pensar que tem algo de errado com você. Que pensem, eu disse. Beatriz, escute bem. Eu sou seu pai e sei o que é melhor. Você não tem estabilidade para ter uma casa. Você é impulsiva. Olha só para isso, fugindo em uma terça-feira qualquer. Não foi uma terça-feira qualquer, eu disse baixinho. O quê? Foi o meu aniversário. Outra pausa. Por um segundo tolo, pensei que ele pudesse realmente se desculpar. Pensei que um lampejo de vergonha pudesse penetrar a sua armadura. E daí? Ele disse. Fechei os olhos. E daí? E daí que eu comprei um presente para mim mesma, eu disse, já que você esqueceu. Ah, não comece com esse show de vitimismo, ele resmungou. Sou um homem ocupado, Beatriz. Estou tocando uma empresa. Estou planejando o evento da Letícia. Não se pode esperar que eu guarde cada data. Se você queria uma comemoração, deveria ter dito algo. Mas não, você tem que ser dramática. Tem que comprar uma casa só para me punir. Isso não é sobre punir você, pai. É isso que você não entende. Isso não tem nada a ver com você. Olhei para a água, observando um pato solitário deslizar pela superfície. A casa é minha, eu disse, falando devagar e com clareza. O dinheiro é meu. A decisão foi minha. Se você não vender essa casa, ele ameaçou com a voz baixa e ameaçadora, não se atreva a me pedir ajuda. Nunca mais. Eu nunca tive ajuda sua, pai, eu disse. Paguei a minha própria faculdade, encontrei o meu próprio emprego, comprei o meu próprio carro e agora comprei a minha própria casa. Você não tem nada com que me ameaçar. Ele chegou a gaguejar. Era um rei sem súditos para comandar
Estava puxando alavancas que não estavam mais conectadas a nada. Você é ingrata, ele disse. Nem pense em aparecer para o almoço de domingo. Não quero ver a sua cara até que você recupere o juízo. Tudo bem, eu disse. Tchau, pai. Desliguei o telefone. Minha mão estava tremendo. Meu corpo inteiro vibrava com a adrenalina. Era o terror e a exultação de finalmente dizer as palavras que eu guardei por 20 anos. Fiquei sentada naquele banco por um longo tempo, apenas observando os barcos e as nuvens. Senti-me mais leve. Ele tinha me desconvidado do almoço de domingo. Por anos, isso teria me destruído completamente. Eu teria implorado por perdão. Mas agora, pensei no almoço de domingo. Pensei no ambiente tenso, no meu pai criticando as minhas roupas, na Letícia falando de si mesma por horas enquanto eu servia a bebida de todos, e em mim, limpando a cozinha enquanto eles assistiam televisão. Então pensei na minha casa de campo. Pensei em sentar no meu trapiche com um livro e uma xícara de chá. Pensei no silêncio. Percebi que ele não tinha me punido. Ele tinha me libertado. Peguei o celular, fui nos meus contatos e procurei por pai. Mudei o toque dele para o silencioso. Então entrei no carro e dirigi de volta para minha nova vida. Minha casa. Havia tanto a fazer. Precisava comprar uma cama, passar as contas de luz e água para o meu nome, abastecer a geladeira. Mas primeiro, tinha que me preparar para as consequências. Porque eu conhecia Ricardo Moraes. Ele não pararia em um telefonema. Ele era um homem que precisava vencer e, se não pudesse me controlar, tentaria me arruinar. Estacionei na minha nova garagem e o celular vibrou. Era uma mensagem da minha prima, Camila. Camila: Ei, Bia, você está bem? O tio Ricardo acabou de ligar para minha mãe. Ele está dizendo para todo mundo que você teve um surto psicótico e fugiu. Diz que você está instável. Olhei para a tela. A nova narrativa já estava sendo escrita. Ele estava pintando a minha independência com as cores da loucura. Respirei fundo. Deixe que ele pinte, pensei. Sou eu quem está segurando as chaves. Respondi para a Camila. Estou bem, Cami. Mais do que bem. Vou te mandar o endereço. Venha me visitar logo. Subi os degraus da varanda e destranquei a porta da frente. A guerra tinha acabado de começar, mas pela primeira vez eu estava lutando em casa. A primeira semana na casa de campo foi a semana mais silenciosa de toda a minha vida. O silêncio era algo físico, como uma compressa fria sobre uma testa febril. Comprei um colchão e uma cafeteira. Comprei uma única poltrona confortável e a coloquei perto da janela grande com vista para a mira represa. Ia trabalhar, fazia o meu serviço e voltava para casa. Não havia egos para gerenciar, nem desculpas a pedir pela minha própria existência. Mas na família Moraes, o silêncio nunca é apenas silêncio. É a respiração profunda antes do grito inevitável. Eu sabia que meu pai não deixaria barato. Ricardo Moraes não perdia pessoas, ele as descartava. E como não tinha sido ele quem me descartou, eu é que tinha ido embora. Ele precisava reescrever a história para se colocar como a parte ferida. Começou com um telefonema da minha tia Márcia em uma noite de terça-feira. Márcia é irmã da minha mãe, uma mulher gentil, mas tímida, que detesta conflitos. Ela prefere concordar com uma mentira a arriscar uma discussão. Ela raramente me ligava. Alô, tia Márcia, eu disse, com um pincel na mão. Eu estava pintando a sala de um branco areia quente. Beatriz, ela sussurrou, como se fosse uma espiã. Ah, que bom que você atendeu. Você está bem? Está segura? Coloquei o pincel de lado. Estou ótima. Por que a senhora está sussurrando? Seu pai? Ele disse que você desapareceu. Ele foi lá em casa ontem à noite, Beatriz, e estava quase chorando. Disse que você teve algum tipo de episódio. Um frio de pavor percorreu a minha espinha. Um episódio? Ele disse que você vem agindo de forma errática há meses, escondendo dinheiro, falando sozinha. Disse que você fugiu para o mato e está se recusando a dizer a qualquer pessoa onde está porque está paranoica. Ele acha que você pode estar tendo um colapso nervoso.
Olhei ao redor da minha sala limpa e organizada. Tinha acabado de comer uma refeição saudável. Eu era a pessoa mais sã que já tinha sido em toda a minha vida. Ele está mentindo, Márcia, eu disse calmamente. Ele parecia tão preocupado, querida. Disse que você gastou as economias da vida toda em um barraco caindo aos pedaços que está para desabar. Disse que se ofereceu para te ajudar, para te levar a um médico e que você só gritou com ele. Era uma obra de arte, sério. Ele tinha pegado a verdade. Eu comprei uma casa e estabeleci um limite. E a distorceu até que eu fosse a vilã e ele fosse o santo mártir. Ele estava envenenando o poço, garantindo que, se eu algum dia falasse, ninguém acreditaria em mim. Eu seria apenas a filha louca. Escute, eu disse. Vou te mandar um vídeo. Agora mesmo. Continue na linha. Mudei a chamada para vídeo. O rosto ansioso da Márcia apareceu na minha tela. Virei a câmera. Este é o barraco, Márcia, eu disse, e fiz um tour virtual para ela. Mostrei os pisos de madeira polida, a cozinha moderna, a vista deslumbrante da represa sob a luz do luar na varanda. Mostrei a minha pasta de trabalho perto da porta, arrumada e pronta para a manhã seguinte. Isso parece a casa de alguém que está tendo um colapso? Perguntei. Márcia ficou em silêncio por um longo momento. É lindo, Beatriz. Parece tão pacífico. E é pacífico. E eu comprei com o dinheiro que economizei trabalhando por 10 anos. O papai não se ofereceu para me ajudar. Ele gritou comigo porque eu não quis vender a casa e dar o dinheiro para a festa da Letícia. Márcia soltou um suspiro pesado e cansado. Eu sabia que ela acreditava em mim. A evidência estava ali na tela dela. Mas aceitar a verdade significava aceitar que o seu poderoso cunhado era um mentiroso cruel. E Márcia não tinha forças para isso. Ele só está sob muito estresse, ela disse fracamente. Esse casamento é algo muito importante. Talvez você devesse apenas ligar para ele e pedir desculpas. Sabe, só para acalmar os ânimos. Não, eu disse. Beatriz, por favor. Não. Não vou pedir desculpas por comprar uma casa. Não vou pedir desculpas por ser bem-sucedida. A senhora pode dizer a ele que estou segura e que a casa é adorável. Mas não vai dizer onde eu estou. Se ele aparecer aqui, eu chamarei a polícia. Márcia arquejou. Você não faria isso. Eu faria. Boa noite, tia Márcia. Desliguei. Esse foi o padrão nas semanas seguintes. Uma mensagem chegava de um parente distante ou de um antigo amigo da família. Todas começavam da mesma forma. Só passando para saber como você está ou pensando em você. Eram missões de reconhecimento, enviadas para ver se os boatos eram verdadeiros. A Beatriz Moraes estava finalmente surtando. Eu me recusei a ficar com raiva. Não escrevi textos longos e defensivos, simplesmente respondi com fatos. Para o meu tio, que mandou mensagem perguntando se eu precisava de um empréstimo para o tratamento, enviei um print do meu score de crédito altíssimo e uma foto da minha horta de temperos que estava começando a crescer. Estou ótima, tio Wilson. Os tomates estão quase no ponto. Para uma prima que perguntou se eu me sentia segura sozinha no mato, mandei uma foto do meu novo sistema de segurança e do Golden Retriever, enorme e muito dócil que eu tinha acabado de adotar em um abrigo local. Segura como nunca. O Thor manda um abraço. Recusei-me a entrar no drama. Tornei-me uma pedra cinza. Não dei a eles nenhum combustível emocional. Se quisessem uma cena dramática, teriam que ir até o Ricardo. Se viessem até mim, encontravam uma realidade calma e comum. E, lentamente, a história dele começou a se esfarrapar. Minha prima Camila foi quem me contou que a maré estava mudando. Ela dirigiu até aqui para me visitar em um sábado, trazendo uma garrafa de vinho e um presente de inauguração. Sentamos no trapiche, com os pés balançando na água fresca. Ele está perdendo o controle, Camila disse, tomando um gole de vinho. O tio Ricardo. Ele conta a história para quem quiser ouvir, mas os detalhes mudam toda hora. Primeiro você estava deprimida, depois estava maníaca, agora ouvi dizer que você entrou para uma seita.
Semana passada no clube, ele disse ao Sr. Henderson que você roubou o dinheiro dele para comprar este lugar. Eu fiquei rígida. Ele disse que eu roubei dele? Sim. Mas aqui está o detalhe, Bia. O Sr. Henderson te conhece. Ele já trabalhou com a sua empresa. Sabe que você é correta demais. Ele aparentemente só olhou para o Ricardo como se ele tivesse 3 cabeças. Camila riu. E a Letícia está piorando as coisas. Está reclamando nas redes sociais sobre cortes no orçamento da festa. As pessoas estão começando a ligar os pontos. Veem você vivendo essa vida tranquila e estável. E veem o Ricardo e a Letícia frenéticos e gritando por causa de dinheiro. Está fazendo eles parecerem cafonas. Cafonas, repeti, gostando do som da palavra. É, aquele tipo desesperado. O fato de você estar vencendo apenas pelo silêncio está deixando ele absolutamente louco. Ele precisa de uma briga, Beatriz. Precisa que você grite de volta para que ele possa apontar e dizer: viram? Ela é louca. Mas você está apenas aqui, cuidando do jardim. Olhei para as minhas mãos com terra sob as unhas. Eram mãos fortes. Cansei de lutar, Cami, eu disse. Estou apenas vivendo. Mas Ricardo não tinha terminado. Ele percebeu que a pressão social não estava funcionando, então escalou para sua arma favorita, o dinheiro. Ele não podia me cortar financeiramente, já que nunca tinha me sustentado. Não podia me demitir, já que eu não trabalhava para ele. Mas podia tentar me fazer pagar pela própria coisa que estava causando a sua queda. A imagem perfeita da Letícia. A festa de noivado era em 2 semanas. Deveria ser o evento da temporada. Meu pai tinha reservado o salão nobre de um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Tinha contratado uma banda famosa. Tinha encomendado milhares de reais em flores exóticas. Era uma produção digna de uma rainha. O único problema era que Ricardo Moraes não era um rei. Era apenas um homem com muito orgulho e ainda mais dívidas no cartão de crédito, e as contas não estavam fechando. Eu soube que ele estava em apuros quando os pedidos indiretos de dinheiro começaram. Começou com a minha mãe. Ela me ligou no trabalho parecendo sem fôlego. Beatriz, oi. Não tenho muito tempo, seu pai está em uma reunião. Oi, mãe. Estamos fazendo a contagem final para a festa. Você pretende vir? Eu não fui convidada, mãe. O papai me desconvidou especificamente. Ah, aquilo foi coisa do momento, ela disse, descartando o assunto. É claro que você está convidada. Você é da família. Escute, temos um probleminha com o buffet. Houve uma confusão com o depósito e os fundos do seu pai estão presos em um investimento até o mês que vem. Só precisamos de uma coisinha para cobrir a diferença. Continuei digitando no computador do trabalho. Qual é a diferença? 7.000 reais? Parei de digitar. 7.000 reais por uma confusão? Mãe, eu disse, acabei de comprar uma casa. Tenho prestação e impostos. Não tenho 7.000 reais para te emprestar. Bem, não é exatamente um empréstimo, ela disse, com a voz ficando aguda e trêmula. Pense nisso como o seu presente de noivado para a sua irmã. Você ainda não deu nada para ela. E já que você está indo tão bem, todo mundo diz que a casa é tão linda. Não. Beatriz, por favor, seu pai vai ficar mortificado se tivermos que reduzir o cardápio. Ele prometeu lagosta para a Letícia. Então, o papai que pague pela lagosta, eu disse. Ou a Letícia. Por que ela não está contribuindo? Ah, a Letícia não tem esse tipo de dinheiro. Ela está apenas começando a carreira. Letícia tinha 31 anos. Estava apenas começando há 1 década. Sinto muito, mãe. A resposta é não. Não posso te dar o dinheiro. Ela desligou na minha cara. 2 dias depois, Letícia mandou mensagem. Letícia. Oi. Sei que as coisas estão estranhas, mas eu realmente preciso de um favor. A banda está exigindo o pagamento final até sexta. Ou eles não tocam. O pai está tão estressado que não quero incomodar ele. Você pode cobrir? São 3.000 reais. Eu te pago de volta. Olhei para a mensagem. Eu te pago de volta. Eu sabia que era mentira. O dinheiro só fluía em uma direção na minha família, para se
a Letícia. Eu: não posso, Letícia. Casa nova, orçamento apertado. Letícia: você é inacreditável. Tem uma casa inteira e não pode ajudar sua única irmã? Você está tentando estragar a minha festa de propósito porque está com inveja. Eu: não estou com inveja. Estou sendo financeiramente responsável. Peça ao papai. Letícia: o papai está sem nada porque gastou uma fortuna para fazer isso perfeito para mim. Ao contrário de você, ele realmente se importa. Ela admitiu. Ele estava sem nada. Toda aquela performance grandiosa estava construída sobre uma base de dívidas. Meu pai sempre confiou na sua habilidade de intimidar a família para cobrir os seus rombos. Mas eu não estava mais interpretando o meu papel. A humilhação final veio 3 dias antes da festa. Eu estava na minha mesa quando o telefone do escritório tocou. Não reconheci o número. Beatriz Moraes, falando. Oi, Beatriz. Aqui é a Mariana, daquela floricultura que faz os eventos da sua empresa. Meu estômago deu um nó. Eu conhecia a Mariana. Já tinha usado os serviços dela para eventos corporativos. Ela estava fazendo as flores da festa da Letícia. Oi, Mariana. Como você está? Estou bem, obrigada. Isso é um pouco constrangedor, ela disse. Estou ligando sobre a fatura do evento dos Moraes no sábado. Tudo bem, mas eu não sou a organizadora desse evento. Eu sei, mas o contato que temos aqui é o do seu pai e ele... Bem, ele não está atendendo o telefone. E a caixa postal está cheia. É claro que estava. Ele estava fugindo dos credores. Qual é o problema, Mariana? O cheque voltou, Beatriz. Fechei os olhos. A vergonha foi imediata e quente, embora não fosse minha culpa. Ele nos deu um cheque para o saldo final, R$ 15.000, e ele foi devolvido hoje cedo por falta de fundos. Já encomendamos todas as flores. Elas estão na nossa câmara fria. Mas o meu chefe disse que não podemos carregar o caminhão no sábado, a menos que tenhamos um depósito identificado ou um cartão de crédito que passe até às 5 da tarde de hoje. Ela fez uma pausa e eu pude ouvir a esperança na voz dela. Sei que você geralmente cuida da logística dos eventos da sua família. Tem algum jeito de você nos ajudar? Caso contrário, teremos que cancelar todo o pedido. Este era o momento com que meu pai contava. Ele presumiu que, na hora do aperto, eu ficaria com vergonha demais da exposição pública para deixar o nome da família ser jogado na lama. Presumiu que eu apareceria para consertar a bagunça dele. Abri o meu aplicativo do banco. Eu tinha o dinheiro. Poderia pagar. Doeria nas minhas economias, mas eu poderia fazer. Poderia salvar a festa, poderia salvar as flores da Letícia, poderia salvar meu pai da humilhação de um salão vazio. Então pensei nos aniversários que ele esqueceu. Pensei na formatura em que ele mal apareceu. Pensei nele dizendo a toda a minha família que eu era mentalmente instável. Mariana, eu disse, com a voz clara e firme. Sinto muito que isso esteja acontecendo com você. Sua empresa faz um trabalho lindo. Obrigada, ela disse, parecendo aliviada. Mas eu não estou envolvida neste evento de nenhuma forma. Não sou financeiramente responsável por ele. Não tente cobrar em nenhum dos meus cartões que vocês têm no cadastro. Não conte comigo para o pagamento. Ah, ela disse com a voz caindo. Tudo bem, mas o que eu faço? Se eu não receber até às 5, não haverá flores. Ligue para minha irmã, Letícia, eu disse. Ou ligue para o hotel e peça para chamarem o meu pai. Mas, Mariana, se eles não te pagarem, não entregue uma única flor. Você não trabalha de graça. Tudo bem, ela disse baixinho. Obrigada, Beatriz. Ela desligou. Encostei-me na cadeira e olhei para o teto. Senti como se tivesse acabado de cortar a corda de uma âncora enorme e pesada. Soube depois o que aconteceu. Mariana ligou para minha Letícia. Letícia teve um colapso total. Gritou com o meu pai, que então teve que correr para o banco e fazer um empréstimo pessoal com juros altíssimos, só para conseguir levar um cheque administrativo para a floricultura antes que fechassem. A festa aconteceu, mas a magia tinha sumido. Vi as fotos nas redes sociais, as flores estavam lá, mas era uma versão bem reduzida.
O champanhe era um espumante nacional barato, não francês. E em cada foto meu pai parecia péssimo. Estava suado e tenso. O sorriso era uma careta. Parecia um homem tentando segurar um prédio desabando com as próprias mãos. E as pessoas notaram. Minha prima Camila me mandou mensagem naquela noite. Camila, você não está perdendo nada. O clima aqui está muito estranho. O tio Ricardo está bebendo demais e sendo grosso com os funcionários. E a Letícia está chorando no banheiro porque os docinhos acabaram rápido. Camila, as pessoas estão perguntando onde você está. O Ricardo diz que você está em casa com gripe. Ninguém acredita. Camila, ele parece fraco, Bia. Pela primeira vez na vida, ele parece pequeno. Li as mensagens dela, sentada na minha varanda, enrolada em um cobertor, observando os vagalumes dançarem sobre a água escura da represa. Por 33 anos, meu pai usou o dinheiro como ferramenta de controle, para comprar afeto, para impor silêncio, para exigir obediência. Mas ele tinha ficado sem dinheiro. E como eu tinha me retirado da equação, ele tinha ficado sem bodes expiatórios. Ele estava finalmente começando a entender que, sem uma plateia cativa, sua grande performance era apenas um homem solitário, gritando em uma sala vazia. Mas ele ainda não tinha desistido. A humilhação da festa e a minha recusa em salvá-lo tinham transformado o seu constrangimento em puro ódio. Ele me culpava e, como não conseguia o meu dinheiro, decidiu atacar a única coisa que eu valorizava ainda mais: a minha carreira. Eu sempre mantive uma barreira rígida entre a minha família e a minha vida profissional. Minha família era caos e drama. Meu trabalho era lógica e ordem. Nunca falava do meu pai no escritório. Nunca me conectei com a minha irmã no LinkedIn. Mantinha meus dois mundos completamente separados. Mas Ricardo Moraes não respeitava barreiras. Se não pudesse entrar pela porta, ele queimaria o prédio inteiro. Aconteceu em uma manhã de quarta-feira, 3 dias depois da festa. Eu estava em uma reunião de planejamento trimestral com a minha equipe, mapeando rotas de envio para essa temporada movimentada de fim de ano. Sentia-me competente, no meu elemento. Então, a minha gerente, doutora Cláudia, apareceu na porta da sala de reuniões. Cláudia é uma mulher direta. Não interrompe reuniões por nada menos que um alarme de incêndio. Beatriz, ela disse, com o rosto sério. Posso te ver na minha sala, por favor? Agora. Uma pedra caiu no meu estômago. A sala ficou em silêncio. Levantei-me, ajeitando a saia, tentando manter a compostura enquanto caminhava até a sala dela. Quando entrei, vi o Felipe, o chefe do RH, sentado em uma das cadeiras. Meu primeiro pensamento foi: vou ser demitida. O medo antigo e familiar com o qual vivi na infância surgiu em mim. Automaticamente, presumi que tinha feito algo errado. Sente-se, Beatriz, Cláudia disse, fechando a porta atrás de mim. Está tudo bem? Perguntei com a voz quase um sussurro. Cláudia sentou-se atrás da mesa. Parecia furiosa, mas não comigo. Ela segurava um e-mail impresso. Recebemos um e-mail esta manhã, Cláudia disse. Foi enviado para si a lista principal de executivos, mas eu fui colocada em cópia, assim como vice-presidente de operações. É de um tal de Ricardo Moraes. O ar fugiu dos meus pulmões. Meu pai, sussurrei. Ele afirma ser um pai preocupado, Felipe, do RH, disse gentilmente. Beatriz, quero que saiba que, embora sejamos obrigados a dar seguimento a qualquer denúncia, também conhecemos você e o seu trabalho. O que diz o e-mail? Perguntei, temendo a resposta. Cláudia deslizou o papel sobre a mesa. Eu não queria tocá-lo, parecia tóxico, mas me forcei a ler. Assunto: urgente. Preocupação com funcionária Beatriz Moraes. A quem possa interessar, escrevo como um pai profundamente preocupado. Dói-me fazer isso, mas tenho a obrigação moral de informá-los sobre um problema sério. Minha filha, Beatriz Moraes, que entendo cuidar da logística financeira da sua empresa, sofreu recentemente uma grave crise de saúde mental. Ela vem exibindo um comportamento altamente errático, paranoia e extrema irresponsabilidade financeira.
cortou todo o contato com a família e está tomando decisões impulsivas e perigosas. Acreditamos que ela esteja instável e possa ser um risco para a empresa, dado o seu acesso a contas sensíveis. Peço encarecidamente que auditem o trabalho dela imediatamente e considerem afastá-la até que ela possa receber a ajuda profissional que a família está tentando providenciar. Atenciosamente, Ricardo Moraes. Li o texto de novo. Ele não estava apenas tentando me envergonhar, estava tentando ativamente fazer com que eu fosse demitida. Estava tentando destruir o meu sustento. Sabia que, se eu perdesse o emprego, perderia a casa. E se eu perdesse a casa, não teria escolha a não ser voltar rastejando para ele, derrotada. Foi o ato mais violento que alguém já cometeu contra mim. Ele não encostou a mão em mim, mas tentou tirar a minha capacidade de me alimentar. Olhei para a Cláudia com os olhos ardendo de lágrimas de pura raiva. Não é verdade, eu disse. Nada disso. Nós sabemos, Cláudia disse com firmeza. Pisquei, surpresa. Vocês sabem? Beatriz, ela disse, inclinando-se para a frente. Você está nesta empresa há 8 anos. Você é a pessoa mais meticulosa e confiável de todo este departamento. Tivemos a nossa auditoria trimestral no mês passado. Suas contas estão impecáveis. Sabemos que você não está roubando e sabemos que não está louca. Felipe, o gerente de RH, interveio. Este e-mail não parece escrito por um pai preocupado, Beatriz. Parece assédio. Ele usou termos corporativos específicos, como risco e auditoria, para tentar desencadear uma investigação formal. Isso é malicioso. Recostei-me na cadeira, soltando o ar. Ele está com raiva porque comprei uma casa sem a permissão dele. E por que não dei dinheiro para a festa da minha irmã? Os olhos da Cláudia se arregalaram em descrença. Só isso? É sobre isso que se trata? Sim. Cláudia levantou-se com o rosto endurecido. Certo, aqui está o que vai acontecer. O Felipe vai registrar isso como uma denúncia formal de assédio externo. Estamos bloqueando o endereço de e-mail do seu pai em todos os servidores da empresa. Se ele ligar para a recepção, as secretárias foram instruídas a encerrar a chamada. E a segurança foi notificada de que ele não tem permissão para entrar no prédio. Vocês estão me protegendo? Perguntei, a palavra soando estranha. É claro que estamos, Cláudia disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você é uma das nossas. Ele é apenas um valentão. Saí daquela sala 10 minutos depois, não demitida, mas protegida. Pela primeira vez na vida, uma figura de autoridade olhou para Ricardo Moraes e o viu exatamente como ele era. Um homem mesquinho e vingativo. Ele achou que o seu charme e o seu título intimidariam as pessoas, mas no mundo real, o mundo onde a verdade e o trabalho duro realmente importam, ele era impotente. Voltei para a minha mesa e me sentei, e percebi algo com uma certeza absoluta. Ele tinha acabado de disparar sua última e mais poderosa arma, tinha apertado o botão nuclear e tinha falhado. Depois que ele tentou destruir a minha carreira, algo dentro de mim se transformou em gelo. Não era o tipo de gelo frágil que estilhaça. Era o gelo profundo e sólido de uma represa congelada. Eu estava cansada de ser ferida. Estava cansada de ter medo. Eu simplesmente cansei. Passei aquele sábado no que chamei de administração da vida. Na realidade, foi uma amputação. Entrei no meu portal do convênio e mudei o meu contato de emergência de Ricardo Moraes para assim ir para a minha antiga vizinha, Dona Neuza, que ficou radiante por ser lembrada. Liguei para o meu banco e coloquei uma senha verbal em todas as minhas contas, dizendo explicitamente ao atendente que meu pai poderia tentar se passar por mim ou alegar uma procuração e que ele não deveria ter nenhum acesso. Então, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá fumegante ao lado e abri o notebook. Redigi um e-mail, adicionei os endereços de cada tia, tio, primo e amigo da família que tinha participado dos boatos. Assunto: seguindo em frente. Querida família,
Tem havido muitos boatos circulando sobre mim ultimamente e estou escrevendo para esclarecer tudo, de uma vez por todas. Não estou tendo um colapso mental, não estou instável. Estou feliz, saudável e prosperando na minha casa nova e no meu trabalho. No entanto, devido aos eventos recentes, especificamente a tentativa de Ricardo de me fazer ser demitida do meu emprego através de alegações falsas e maliciosas, tomei a decisão de encerrar permanentemente todo o contato com Ricardo e Helena Moraes. Esta não foi uma decisão impensada. É um passo necessário para a minha própria segurança e bem-estar. As ações dele cruzaram a linha de uma dinâmica familiar difícil para um assédio ativo e direcionado. Amo todos vocês e espero manter relacionamentos individuais com cada um. Mas, por favor, entendam que não discutirei sobre meus pais e não comparecerei a nenhum evento onde eles estejam presentes. Estou construindo uma vida tranquila e segura para mim e vou protegê-la ferozmente. Espero que possam respeitar a minha decisão. Com todo o meu amor, Beatriz. Apertei enviar. Preparei-me para outra explosão, mas ela nunca veio. Em vez disso, uma onda lenta e silenciosa percorreu a família. Minha prima Camila respondeu primeiro. Muito bem, Bia. Ele passou do limite. Todos estamos vendo isso agora. Depois, uma mensagem da tia Márcia. Sinto muito, muito mesmo que ele tenha feito isso com você, querida. Nós te amamos. Vamos planejar um encontro de Natal separado. Sem mim como o bode expiatório designado, a energia tóxica na casa dos Moraes não tinha para onde ir, a não ser para dentro. Camila me contou que as consequências da festa foram catastróficas para a reputação do meu pai. A floricultura contou a outros fornecedores sobre o cheque devolvido. O buffet para o casamento real agora exigia 100% do valor adiantado, em dinheiro vivo. Ricardo não tinha como pagar. O casamento da Letícia foi adiado por tempo indeterminado. Ela está furiosa, Camila me disse ao telefone. Está culpando ele por tudo, dizendo que ele prometeu um conto de fadas e entregou uma humilhação pública. Eles estão se atacando constantemente. Sinto muito por ouvir isso, eu disse, e realmente sentia. Nunca quis que eles sofressem, só quis parar de ser aquela que absorvia todo o sofrimento deles. Ricardo tentou entrar em contato algumas vezes. Uma carta chegou, cheia de falsos pedidos de desculpas. Beatriz, é hora de deixar esse assunto infeliz para trás. Você já provou o seu ponto. Uma família precisa estar unida. Sua mãe sente a sua falta. Não respondi. Queimei a carta na minha lareira externa. O status social dele na cidade também começou a ruir. Não se pode ser o homem grande e importante quando não se paga as contas e a própria filha cortou relações. As pessoas fofocam. Perceberam que a imagem grandiosa que ele projetava era apenas um holograma. Ele estava lentamente se tornando a única coisa que sempre temeu, irrelevante. Enquanto isso, o meu próprio mundo estava se abrindo. Eu não era mais apenas a filha do Ricardo, eu era a Beatriz. Entrei para um grupo de trilhas local. Comecei um clube do livro com uma mulher que conheci e que amava romances tanto quanto eu. Organizei a primeira reunião na minha casa. Enquanto 8 mulheres se sentavam na minha sala, rindo e bebendo vinho ao redor da lareira, senti uma sensação que não reconheci de imediato. Era orgulho. Eu tinha construído aquilo. Eu comprei as cadeiras onde elas estavam sentadas. Eu conquistei aquelas amizades. Nada daquilo me foi dado e nada tinha segundas intenções. Era tudo meu. Faz 18 meses que comprei a casa de campo. É outono e as árvores ao redor da represa estão em um festival de vermelho e dourado. Minha vida é irreconhecível em comparação àquela que eu tinha aos 33 anos. Fui promovida no trabalho. Quando Cláudia se aposentou, ela me indicou para o cargo dela. Agora sou diretora de logística. Tenho a minha própria sala. Quando recebi a notícia, não esperei por um telefonema do meu pai para validar a conquista. Levei-me para um jantar chique. Pedi o melhor prato e a sobremesa mais rica.
Celebrei a mim mesma. Meu fundo de fuga foi totalmente reposto. Até comprei um pequeno barco que levo para a represa nas manhãs de domingo. Ainda falo com a minha mãe de vez em quando, mas apenas nos meus termos. Ela liga quando está sozinha. Falamos sobre o tempo, o jardim dela, os vizinhos. Temos um pacto silencioso. Meu pai não existe nas nossas conversas. Ela parece cansada. Contou-me que o Ricardo se aposentou agora, o que eu sei que é um eufemismo para ter sido convidado a sair da empresa. Eles venderam a casa grande e se mudaram para um apartamento menor. Letícia acabou se casando em uma cerimônia simples no cartório. Não fui convidada. Mandei um cartão educado, mas nenhum cheque. Soube que ela está trabalhando como recepcionista. A carreira em RP desapareceu quando o financiamento acabou. Não me sinto feliz com a infelicidade deles. Não sinto alegria nenhuma. Apenas me sinto distante. É como observar uma tempestade através de uma janela grossa. Você consegue ver os raios e ouvir os trovões, mas está segura e seca lá dentro. Ontem, eu estava no supermercado da cidade. Entrei no corredor de café e o vi. Ricardo. Ele estava empurrando um carrinho, parecendo mais velho e menor do que eu lembrava. Seus ombros estavam caídos. Ele usava um agasalho de moletom, o que foi um choque. Ricardo Moraes nunca usava roupas esportivas em público. Estava encarando as diferentes marcas de café, com o senho franzido. Por um único segundo, meu coração martelou contra as costelas. Um reflexo do medo antigo. E então, ele se acalmou. Ele olhou para cima e nossos olhos se encontraram. Eu apenas fiquei ali parada, segurando um saco de maçãs. Estava calma. Usava um casaco bonito que comprei com o meu próprio salário. Parecia saudável. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Pude ver a velha raiva tentar brilhar nos olhos dele, mas foi apenas um lampejo que logo morreu. Ele olhou para mim e pareceu perceber que não me conhecia de forma alguma. Não sabia onde eu morava, qual era o meu cargo, quem eram os meus amigos. Por 33 anos, ele trabalhou para me tornar invisível. E agora, parado sob a luz fluorescente do supermercado, ele era quem não podia ser visto. «Beatriz!» ele disse com a voz rouca. Olhei diretamente nos olhos dele. Não sorri, mas também não fiz cara feia. «Olá, Ricardo!» eu disse. Não o chamei de pai. Ele estremeceu. Parecia querer dizer mais, pedir algo, exigir algo, talvez apenas perguntar o porquê. Mas não dei a ele a chance. Dei a ele um aceno único, educado e final, o tipo que se dá a um estranho que se cruza na rua. Então passei por ele e continuei as minhas compras. Saí da loja para o ar fresco do outono. Entrei no meu carro e dirigi para casa. Quando estacionei na garagem, o Thor estava esperando na varanda, com o rabo batendo na madeira. Destranquei a porta, entrei na cozinha e coloquei as maçãs em uma fruteira sobre o balcão. A casa estava silenciosa. Por tanto tempo, pensei que o silêncio fosse um castigo. Achei que fosse o som de ser esquecida. Mas enquanto eu estava ali, olhando para a água parada e espelhada da represa, finalmente entendi. Este silêncio não estava vazio, estava cheio. Estava cheio de paz, estava cheio de segurança, estava cheio da pessoa que eu finalmente estava me tornando. Meu pai esqueceu o meu aniversário por 33 anos. E tudo bem, porque eu finalmente me lembrei de quem eu sou. Fim da história.